a oportunidade que a população tem em se manifestar. Que não fique apenas os vereadores se manifestando, mas a população em geral tenha também esse direito. Daí a necessidade da audiência pública, né? Eu gostaria de convidar para fazer parte aqui da nossa mesa o vice-presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano do Interior, o vereador Ernesto dos Santos. Não, ainda não. Chega. Vereador Renato Tcheca, aqui presente, que, como eu falei antes, é o autor da lei lá em 2017. O vereador Michel Oliveira, que propõe, então, essa nova lei, modificando a primeira. Convidaria o representante do 3º Regimento, Major Jefferson Miguel da Silva, nos dá a honra aqui da sua presença na mesa. Secretário Municipal de Saúde e Vice-Prefeito, senhor João Pedro Nunes. Não se faz presente. Vai fazendo as vezes. Dono da casa. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jorges Oliveira, nos dá a honra também da sua presença aqui na nossa mesa. Procurador-Geral do Município, Dr. Adolfo Freitas. Secretário Municipal de Cidadania e Assistência Social, Saulo Spinelli. Eu estou chamando aqui conforme eu recebi o protocolo. De repente, nem todo mundo chegou ainda. Secretário Municipal de Segurança Pública, o senhor João Darcy Gonçalves da Rosa. Chefe de gabinete do prefeito municipal, Fernando Carlos Bica. Sétima Coordenadoria Regional de Educação, senhora Karine Weber. Não veio ainda. O Ministério Público justificou a ausência, né, por outros compromissos já assumidos anteriormente. Contamos aqui com a presença dos vereadores professora Regina, vereador Vilso Lio, professora Ada Cristina, o vereador Edson Nascimento. Outros vereadores aqui já foram nominados. Então, agradeço novamente a presença de todos vocês. E nós teremos da seguinte forma essa audiência pública. Nós teremos a manifestação inicialmente do vereador Renato Tchequinho, que, como eu falei, é o autor da lei, a de 1917, por 5 minutos, e depois 5 minutos o vereador Michel Oliveira, então, fará a sua explanação, em 5 minutos. A partir daí, o nosso pessoal vai pegar a nominata de quem quer se manifestar, né? Não é privilégio de vereador. Os vereadores vão falar 5 minutos e quem quiser se manifestar vai ter 3 minutos. Claro, prorrogável se for necessário, sem dúvida nenhuma. Tá bem? Agradeço, então, às autoridades aqui presentes. Muito obrigado pela presença de vocês. Sinto-se em casa, tá? E, sem maiores delongas, queremos agradecer também o Sindicato dos Hotéis, o Léo está ali presente, 7ª Coordenadoria Regional de Educação, eu já chamei, está lá presente também, Agenda 21, Agenda 21 se faz presente, tem representante da Agenda 21, não estou vendo, mas o nome mesmo está aqui.
e a Coordenadoria de Fiscalização. Agradeço a presença de vocês, então. De imediato, então, passamos a palavra ao vereador Renato Checker, que tem 5 minutos para fazer sua manifestação. Pois bem, meu presidente. Primeiramente, quero cumprimentar aqui o Major Jefferson, representando a nossa gloriosa Brigada Militar, Coronel Bica, Coronel Darcy Gonçalves, representando o nosso prefeito, o nosso secretário Jorges, né, secretário do Desenvolvimento, né, Michel, faz parte da mesa, autor do projeto, meu colega Ernesto, meu presidente Alberi Grando, comunidade que está aqui presente, moradores, empresários, autoridades que foi citado no protocolo, empresários de boate, de casas noturnas da nossa cidade de Passo Fundo, justamente que vai de encontro ao projeto do vereador Michel. Para isso que foi feita essa audiência pública. Se pedir para mim se eu dominei 100% do que se fala do projeto do vereador Michel, eu vou dizer que não. Eu ainda não sei 100% do que se trata este projeto. Por isso a audiência pública. Por isso fiz hoje, pela parte da manhã, um vídeo convidando os moradores da região central, principalmente, empresários da região central, para que viesse fazer parte dessa audiência pública, né, colegas vereadores, desse debate aqui, para ver do que se trata. Esse nosso projeto deu o que falar e deu o que fazer, na época. Uma vergonha o que vinha acontecendo na nossa cidade de Passo Fundo. Pessoas morreram doentes por causa do que acontecia na nossa cidade nesses últimos 20, 30 anos. E a nossa Brigada Militar não tinha ferramentas necessárias para combater o que vinha acontecendo. Por isso esse projeto. E cá para nós, um sucesso. Um sucesso. Amenizou 80% do problema que vinha acontecendo na nossa cidade. Que agora tem lei. O sujeito pode ir lá e fazer qualquer tipo de vando, pode ingerir bebida alcoólica, mas ele está sabendo que está fora da lei. Que a qualquer momento pode chegar a nossa Brigada Militar e fazer a abordagem e até multar, como muitos receberam multa. Os proprietários que têm interesse nesse projeto do vereador Michel, eu queria dizer que eu sou a favor do empresário. Não tenho nada contra. Só que eu não posso facilitar, aprovar um projeto que venha a enfraquecer o nosso. Não se mexe com o que está dando certo. Tudo tem um lugar para tudo. Cada coisa no seu devido lugar. Mas como eu disse, eu não sei até onde vai esse projeto do vereador. Você vai danificar, enfraquecer o nosso projeto de uma forma ou de outra. Eu sei o que esse povo passou durante esses anos aí. Eu acompanhei Coronel Darcy Gonçalves. Eu acompanhei. Uma vergonha o que vinha acontecendo. Parte da juventude ficavam até madrugada incomodando quem tinha que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar na região central, urinando nas portas das lojas, vindo a enferrujar. Aí, prejuízo para aquele trabalhador. Vômitos. Uma vergonha. Ingerindo bebida alcoólica, onde? Em praças e nas calçadas. E com esse projeto nós evitamos muito. Ah, mas 100%? Aonde é que tu consegue? Aonde é que tu consegue solucionar o problema 100%? Em lugar nenhum.
Mas esse projeto é um sucesso. 80% melhorou. E quem estiver cometendo esse tipo de ato está fora da lei. Como eu digo, tem a lei para puni-los. E o projeto do vereador, ele leva, mexendo no nosso projeto e levando o consumo de bebida alcoólica nas calçadas. Então, acredito que pode comprometer a nossa lei nesse sentido e voltar a esse pessoal aí se prevalecerem com essa lei e desrespeitar o passeio público, e migrando novamente para as praças, que foi investido milhões de reais para deixar nossas praças bonitas aí na nossa cidade. E naquela época que foi aprovado, em 2016, sancionado pelo nosso prefeito Luciano Azevedo, que eu tenho que dar os parabéns, né? O prefeito Luciano Azevedo, que eu briguei e brigo politicamente, mas não posso tirar o mérito do cara. Ele sancionou, vetando 2 emendas que 2 vereadores tinham feito aqui, que anulavam o nosso projeto. Era a mesma coisa que fazer cócega em defunto. E o prefeito, quando foi para ele sancionar, ele vetou as 2 emendas e deixou o projeto na originalidade para a nossa gloriosa Brigada Militar, a nossa fiscalização municipal ter a ferramenta adequada para colocar esses indivíduos nos seus devidos lugares. Então, parabéns ao prefeito na época, o Luciano Azevedo. E eu tenho que falar aqui, agradecer a todos os meus colegas também na época que votaram a favor do meu projeto, todas as autoridades. E quero aqui fazer um registro também de agradecimento ao vereador Patrick Cavalcante, que também debati muitas coisas com ele aqui, se confrontamos, discutimos, mas não posso tirar o mérito dele, que ele foi um dos principais vereadores aqui a desarquivar. Veja o tamanho da dificuldade que foi para aprovar esse projeto. Esse projeto, a primeira vez que eu protocolei, ele foi arquivado. Depois, no outro ano, eu tive que desarquivar, foi um sofrimento. O vereador foi disse assim: Tiaquinho, eu vou defender esse projeto para ti. E eu, como sempre me coloco no meu lugar, em tudo, eu sei que ele era mais veterano no assunto. Eu disse: então vai, meu galo. E ele veio aqui e fez uma defesa extraordinária. O vereador Patrick Cavalcante, na época, me representou aqui. E por 1 ou 2 votos, nós conseguimos desarquivar, para o projeto entrar em tramitação e depois para aprovar. Aí nós fizemos uma audiência pública, tivemos todas as autoridades ao nosso favor. Foi o que nós oferecemos na época para a nossa população, para poder evitar... Mais 30 segundos, vereador, tá, mais 30 segundos. Tá bom. Para poder evitar o que vinha acontecendo na nossa cidade. Uma verdadeira vergonha, um absurdo o que estava acontecendo. Como eu digo, pessoal, não se mexe com o que está dando certo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Nosso pessoal, nossa assessoria está passando, colhendo a assinatura de quem, o nome de quem quer se manifestar mais tarde. Também os componentes da mesa vão ter o seu espaço, se assim desejarem, né? E eu quero lembrar que as manifestações de todos vai subsidiar a comissão depois, quando houver a discussão na comissão sobre esse projeto de lei, tá bem? Contamos agora a presença também do vereador Inharã. Obrigado, vereador, pela presença. 5 minutos, vereador Michel. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os membros da mesa, Coronel Bica, Coronel Gonçalves, o secretário de Desenvolvimento Econômico, secretário Jorges, Major Jefferson, vereador e membro da Comissão de Patrimônio Ernesto e o vereador Tiaquinho, vereadoras e vereadores, Léo Duro, presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes, os demais membros, proprietários de bares e restaurantes e comunidade que se faz presentes, sintam-se todos cumprimentados. E essa é a casa dos debates, é para isso que nós estamos aqui. Parabenizei já o vereador Tiaquinho pela construção da lei, bem como a legislatura, que na época foi quem fez toda a construção da lei da proibição.
Dizer que esse projeto ele causa uma certa polêmica em primeiro momento, um certo medo, um susto na comunidade, porque se trata da alteração. Isso pode causar um espanto aqui à comunidade que está acompanhando, porque, de fato, o projeto trouxe benefícios, acalmou de certa forma e instruiu os órgãos de fiscalização, mas instruiu ao ponto de que hoje está afetando alguns comerciantes da nossa comunidade. Eu quero iniciar aqui fazendo uma leitura do projeto, que está aqui e todos aqui estão com ele em mãos. A proibição não inclui eventos realizados em locais públicos com respectiva autorização para o consumo de bebidas alcoólicas expedidas aqui, quero deixar bem claro, pelo Poder Executivo Municipal. E na região de domínio dos bares, quiosques, lanchonetes, restaurantes e casas de eventos, compreendendo as áreas de atendimento desses estabelecimentos, inclusive o passeio público, nos limites, aqui mais uma vez mencionando, determinados pelo Executivo Municipal. O vereador Tchecker fez a fala aqui de que não se mexe no que está dando certo. Vereador, eu não estou mexendo para tirar o objeto da lei de Vossa Excelência. Eu estou apenas, não modifica o objeto principal da lei, não é revogar a lei já vigente. E sim, senhoras e senhores, apenas uma adequação à realidade atual. Ou seja, o projeto, senhoras e senhores, vem para melhorar ainda mais e contribuir com a fiscalização e tornar literal o entendimento, uma vez que o estabelecimento comercial, passa para a minha próxima imagem, Carla, possua o alvará de liberação, não essa da legislação, possua o alvará e a permissão de... Tem mais uma imagem. A permissão com base na lei, essa lei aqui, 3051 de 1995, que regulamenta a utilização de calçadas, perímetro, horários, qual que é o tamanho que vai ser. Quem vai determinar isso é o Executivo Municipal, secretário Jorges, aonde hoje, quando o estabelecimento comercial está indo tentar buscar essa legislação, não está conseguindo porque está dando conflito na legislação, vereador Tchecker. E tudo que eu quero fazer é tornar literal a compreensão de que quando é permitido pelo Executivo Municipal, e aqui falando também em eventos públicos, como o caso do Carnaval Popular de Rua, quando se houver essa determinação com base nas limitações e prerrogativas que o Executivo Municipal, mais uma vez aqui falando, delimita e determina, a lei não entra em vigor, porque hoje já está acontecendo isso em Passo Fundo. Se os senhores passarem na Benjamin Constant, passarem em frente a Anhanguera, passarem nas dependências perto da Atos, Educação, os bares ali já estão fazendo isso. E se tiver a fiscalização, o estabelecimento vai ser multado e os clientes também serão multados. Então foi uma provocação que o sindicato fez sobre uma reflexão da lei e nós achamos por bem, tendo que é uma prerrogativa do vereador, fazer essa emenda. Repito, não estamos alterando em nada, e aqui tive falas do Ministério Público, o Dr. Paulo Cirne, que no dia 25 nos convidou para uma conversa lá no MP sobre isso, e o doutor João Paulo, que manifestaram apoio, vereador Tchecker, ao nosso projeto. Já estou concluindo, presidente. Que manifestaram apoio ao projeto, visto que o mesmo não vai alterar o objetivo da lei. Não está alterando, só está fazendo uma adequação, mais uma vez falando, à realidade e principalmente contribuindo com os bares e restaurantes que estão na retomada econômica, visto dos prejuízos que tiveram da pandemia. Obrigado, senhoras e senhores, e parabéns, vereador Tchecker, pelo trabalho. Obrigado, vereador. O nosso assessor Francisco está com o microfone. Na ordem aqui de inscrições, nós temos 5 inscritos. Depois nós vamos passar a palavra aos vereadores que eles se manifestar. E para fechar com chave de ouro, daí o pessoal da mesa vai se manifestar se assim desejarem, tá bem? Muito bem. O centro, José Rodrigo chegou agora. Sim, já está inscrito aqui. Já sim, tá. tu mencionou que está aí?
Bom, primeiro inscrito Guilherme Barreto. Francisco, por favor. Muito boa tarde, então, a todos os presentes. Peço licença aqui para falar minha fala e a minha visão. Passo Fundo é uma cidade universitária, todo mundo sabe. Passo Fundo é uma cidade turística. E para apressar minha fala, eu vou dar diretos exemplos. Hoje, as pessoas que vêm de fora da cidade para visitar a cidade, elas vão mais em bares da cidade do que na Praça do Teixeirinha. Elas vão mais em restaurantes do que no Museu Histórico. Então, bares e restaurantes, se a gente pegar um ponto de visão diferente, eles também acabam sendo grandes pontos turísticos de Passo Fundo. É uma das coisas. Então, essa lei não deve ser revogada, mas do jeito que ela está, sim, ela é retrógrada. Por quê? Passo Fundo tem uma economia noturna gigantesca, não é de hoje. Quem senta na tribuna há anos atrás, com certeza também está no mesmo local onde os jovens de hoje estão. E vai além do que o Tchequinho falou de 80% reduzido, eu acredito que não reduziu 80%. Porque esse ano, até esse mês, nós batemos o recorde de homicídios em Passo Fundo e praticamente a metade deles foi na área central e a metade deles foi né? Então, não é só uma lei que vai impedir isso, é uma educação cultural, é realmente a Brigada Militar ter forças para coibir, não quem está bebendo na rua, mas marginais que estejam bebendo na rua, que é bem diferente uma coisa da outra. Pois chamando assim as pessoas que bebem na rua, vocês chamam nós aqui também de marginais, pois estamos vendendo, né? Pois então nós estamos sendo comparados a traficantes, né? Se as pessoas que bebem na rua estão equiparadas a viciados ou marginais. Eu gostaria realmente de ver esses números que diminuiu 80% os problemas da cidade, urinar no chão, quebrar praças. Eu acredito que essa lei veio para o bem, veio sim. Mas eu também acredito que a gente pode melhorar. E a gente aqui, como dono de bar, não quer simplesmente que vocês liberem o nosso consumo nas calçadas e a gente possa fazer o AUE. Nós sim temos que voltar ao poder público certas coisas. A gente deu a ideia no texto para o Michel, que os bares devem deixar, depois do seu trabalho, calçadas e ruas 100% limpas. Por que não adicionar na lei isso? Que os bares têm que ter um segurança na porta, e caso o bar não tenha um segurança, sim, pode ser multado. Que o bar tenha câmeras de segurança na frente dos bares, onde eles 30 tenham... segundos mais. Obrigado. Onde eles tenham obrigação de deixar as imagens abertas ao município e à Brigada Militar. Por que não? Então, eu acho que com diálogo a gente pode conversar com os dois, ou simplesmente, então, terminamos com a vida noturna, fechamos todos os bares e fazemos, então, só apenas matinês, né? E vamos ver onde é que os números da economia vão nos levar. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Segundo inscrito, Lajos, Agenda 21. Também pelo tempo de 3 minutos. Obrigado. Por isso preparei texto. Durante a história humana foram criadas leis escritas e não escritas em interesse de pequeno grupo de pessoas. Como resposta de outro grupo de pessoas, criaram leis, hábitos e outros leis e hábitos. Mesmo contraditórias, os dois leis humanos desrespeitaram leis do Criador. Como resultado de egoísmo, ganância e arrogância de ser humano, a natureza é cada dia mais poluída, destruída, envenenada. Não estou falando de religião ou política, mas normalidade e respeito de leis do universo. Por exemplo, som alto prejudica o ouvido e saúde de pessoas. Mas pessoas não têm consciência sobre seus atos de anormalidade. Na civilização humana foi constatada sensível queda de IQ, inteligência. Por esta razão, precisa usar inteligência para leis que funcionam com alta eficiência. Leis criadas, além de multas estabelecidas, devem ser também acompanhadas de fiscalização
e múltiplos sistemas de educação. Sistema de educação deve começar com fiscalização e continuar com monitoramento. Precisa usar inteligência e não somente força bruta de leis escritas. Quando falo essa inteligência, então falei sobre educação, que não é só escola, mas funcionários públicos e aquelas pessoas que estão agindo têm que agir de maneira inteligência e passar educação onde ele está atuando. Por exemplo, eu pessoalmente sofri aquelas pessoas de trânsito, com motoqueiro passa do lado esquerdo, direito, eles mesmo violam trânsito e depois na frente ele me multa. Isso é um mau exemplo. Então nós todos precisamos educar pessoas, porque infelizmente a civilização ser humana cada dia está mais e mais em declínio, destruição. Existiu vários outros civilizações 30 segundos, mais antigos. Então vamos salvar esse existente por nossos filhos. Obrigado. Obrigado. Léo Duro. Uma boa Sindicato, tarde. se apresenta, Léo, também. Uma boa tarde a todos. Sou o Léo Duro, presidente do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes e Bares aqui de Passo Fundo. E essa demanda que a gente trouxe ao Michel, da alteração da atual lei, ela veio de parte de muitos empresários que trabalham tanto durante o dia quanto durante a noite na nossa cidade. Nós temos restaurantes que estão servindo e, por vezes, deixam suas mesas na frente dos locais, como a gente vê o caso de galeterias no centro, que hoje não permite, a lei atual, o consumo de uma garrafa de vinho na parte de fora do estabelecimento. Temos parques que são permitidos pela prefeitura, no centro ali, e que atualmente não tem essa permissão, porque a lei não está de acordo com a liberação da prefeitura para utilizar o espaço público. O que a gente busca com essa alteração não é, de forma alguma, retirar o objeto da lei, como o Michel disse. Para os empresários, é muito importante que a polícia faça o trabalho dela e que a fiscalização da prefeitura também, para coibir o consumo de bebida alcoólica em áreas públicas. O empresário quer que o álcool seja consumido dentro do estabelecimento dele, não fora. Então, claramente, o que a gente está tentando buscar aqui é uma adequação para que o espaço à frente do estabelecimento seja permitido o consumo. Não é para além disso, não é para dentro da praça, não é para qualquer outro lugar, na frente do estabelecimento. E como tinha tido a sugestão aqui de tu poder propor dentro dessa própria lei algumas outras alterações referentes à segurança, referente à limpeza da calçada, eu acredito que isso seria muito importante também. A gente poderia estar contando com o empresariado para poder estar mantendo essa ordem pública. Obrigado, Léo. Renato Peixoto. Por favor, se apresente para o pessoal saber. Boa tarde a todos. Sou proprietário de bar aqui na cidade. Estou aqui junto com o Guida, com o pessoal que trabalha durante a noite. Não vou ficar sendo redundante, falando coisas que o Guida falou super bem falado, inclusive, mas gostaria de fazer alguns adendos, tá? Primeiramente, sobre o uso. O uso no centro de estabelecimentos noturnos, bares e restaurantes, de acordo com o plano diretor vigente e o que foi feito, que ainda não foi aprovado, é permitido, tá? Primeiramente. Segunda coisa, quando a gente vai de noite a casa, sobre segurança, você caminha à noite no centro, tá? Eu vou te dar exemplos, vejo que o meu sotaque não é daqui, eu moro aqui há 7 anos, sou do Rio. Anda no centro do Rio de noite. Assalto certo. Por quê? O centro do Rio é apenas comércio diurno, trabalha com empresas, etc. De noite, não existe gente na rua. Segurança também vem da sensação de segurança. Quando você vem caminhando para casa durante a noite e passa em frente a um bar movimentado, você se sente seguro. Agora, quando você pega 3 quarteirões de fachada cega, duvido que tu ande, tu vai pegar um Uber. E outra coisa, além da gente empregar bastante gente durante a noite, formal e informalmente, foi falado da questão da baderna. E isso realmente é correlacionado ao álcool, porque assim, urinar na calçada não é permitido, certo? Brigar na rua não é permitido, destruir patrimônio público não é permitido. Já não existem ferramentas para punir quem faz isso? O consumo alcoólico é permitido por lei para quem tem 18 anos ou mais. Agora, se a pessoa
bebe e destrói o patrimônio, o problema é que ela destruiu o patrimônio, não é porque ela bebeu, certo? Levando em consideração também, o consumo já existe nas ruas, a diferença é que nós que contribuímos com o imposto não estamos vendendo para esse pessoal. Quem está comprando é a galera que traz de casa e fica tomando bebida na rua. Os consumidores dos bares, que estão em frente aos bares, depois o pessoal que trabalha na segurança pode falar, tenho certeza que não são os responsáveis pela maior baderna. Os consumidores que estão consumindo no bar. Agora, o pessoal que vem com bebida de casa, comprado em conveniência, para na rua, arruma que zumba, você acha que consumiu no meu bar? Você acha que consumiu no bar do Guida? Não. Entendeu? Então, eu acho que a lei existe, não vou entrar no mérito quanto a ela, se eu concordo ou não, mas está afetando basicamente o comércio noturno e não está resolvendo. Né? O Guida falou ali da diminuição de 80%, eu também não vi esse número não, gostaria de ver. Tá bom? Obrigado. 30 segundos. Não vai usar os 30 segundos, pois não. José Rodrigo dos Santos. Alô. Muito boa noite, senhor presidente da Câmara de Vereadores, pessoal da administração pública. Eu sou o José Rodrigo, presidente da Associação dos Moradores e Amigos do Centro. Muitos me conhecem que eu fui aquele que botei 6 vassouras lá na Rua Independência, né? Não, tenho 30 segundos para falar. Eu fui aquela pessoa que botei 6 vassouras lá por causa da sujeira. Fui ameaçado, né? Iam lá na loja do meu pai, na 7 de setembro, me ameaçar. Posso falar? Senhor presidente, por favor, eu só tenho direito. Vamos garantir a palavra. Eu estou representando, segundo o IBGE de 2010, 30 mil moradores. Rodrigo, só um momentinho. Se for o caso, eu até concedo a palavra depois para ti também. Mas agora vamos tentar manter a palavra dele. Então, represento aqui, segundo o IBGE de 2010, 30 mil moradores. Né? E o nosso bairro ele é diferente porque nós não temos creche do município, não temos escolas municipais, não temos UBS. Somos um bairro que pagamos impostos, muitos impostos, né? ITBI, ISS, né? Muitos impostos, e o município não tem um gasto muito grande para nós, até porque não precisa. Né? Essa não é a nossa demanda. Nós temos nosso bairro, nós não criamos os cachorros na rua, criamos dentro de casa. Né? Então, o nosso bairro ele é muito diferente. O que o nosso bairro quer hoje, os moradores, é conseguir dormir durante a noite. Ponto. Não estou aqui condenando ninguém. Guilherme aqui é comerciante na frente da minha casa, é um exemplo de comércio. Não tem problema nenhum com baderna. Termina, quando ele fecha a sua casa, limpa o chão, não deixa sujo nada. Né? Só que eu quero entender, como morador do centro, Michel, permite, o que vai trazer de benefício para os moradores do centro, essa alternância, tu entendeu? Porque para mim, quando eu brincava de pegar, tinha o Bila, né? Então aqui é o Bila, que tu não pode me pegar. Então, se não for multado, até eu nem sabia que a pessoa era multada naquele, conversei com o Michel, eu não sabia que dentro do gradinho, né, a pessoa era multada, não sabia, o Michel que me falou, eu não acompanhei, só vou lá na Independência quando eu vou na academia do Gerton ali, né? Então, eu não sabia. Então, também foi uma surpresa. Vereador Inharã, quantas vezes o senhor foi lá limpar a Independência junto comigo, o senhor e sua esposa? Muitas vezes. Segundos mais. Então, nós temos que tratar também dos resíduos sólidos que é deixado lá, né? E ver os senhores vereadores, quando forem votar, que benefício vai ter para os moradores do centro, só isso. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Pergunto lá para o companheiro se ele quer se manifestar. Tá bem? Tá bem assim? Bom, eu abro um espaço agora aos senhores vereadores que queiram fazer uso da palavra. Sim? Vereadora Ada, quem mais? Vereador Wilson. Vereadora Regina. Vereadora Ada, por favor, pode usar a tribuna lá. Boa noite, senhor presidente, no nome do qual cumprimento toda a mesa, colegas, público que nos acompanha presencialmente e também os que nos acompanham pelas redes sociais.
temos estudado bastante essa proposta de emenda do vereador Michel. Fomos procurados por moradores, fomos procurados por associações, fomos procurados por comerciantes, por donos dos bares e restaurantes, conversamos com o Léo, e acho que esse é um debate que está começando. Nós não vamos sair daqui com um ponto final. Nós precisamos discutir o que é melhor para todos. E precisamos chegar num denominador comum. Passo Fundo, sim, é uma cidade que eu digo que se move à noite, né? É uma cidade onde as casas noturnas, os bares, restaurantes, trazem muito em termos de impostos, em termos de crescimento para a nossa cidade, visibilidade. Muitas pessoas que vêm de Porto Alegre dizem que a noite aqui é melhor do que lá. Então, não podemos negar isso aos nossos comerciantes, mas, ao mesmo tempo, precisamos, sim, manter a lei e a ordem. E acredito que exista a necessidade de fazer melhorias na lei que já existe. Né? Nós conversando aqui, eu, como uma pessoa que está sempre andando pelo centro da cidade, à noite, e vê o que realmente acontece, vê que nós precisamos de melhoria em todos os setores. Sabemos que a nossa querida e gloriosa Brigada Militar não tem efetivo para fazer a fiscalização, né, como deveria de ser feita. Sabemos também que a Secretaria de Segurança Pública não tem efetivo, então nós temos que colocar barramentos, sim, para que não haja a baderna, como foi colocado aqui. O nosso amigo disse que fazem 7 anos que mora aqui, né? Essa baderna a que nós nos referimos, que o vereador Tchequinho se referiu aqui, ela vem de 30, 40 anos, inclusive da desvalorização dos imóveis ali daquela área. Então, nós precisamos entrar num denominador comum, num consenso, e isso só acontece com discussão. Por isso que eu convido vocês, não só hoje que é a audiência pública, mas nós temos as reuniões das comissões, onde nós vamos discutir esse projeto. Então, eu convido que estejam vindo até a Câmara de Vereadores, estejam vindo nos nossos gabinetes, eles estão abertos. Eu estou aqui das 8 da manhã às 5 da tarde para ouvi-los. Nós precisamos da demanda de todos. Assim como eu fui procurada por alguns, me coloco à disposição para nós construirmos um projeto que venha chegar a um denominador comum e ao bem da nossa sociedade. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereadora. Quero lembrar que a audiência está sendo gravada e o que será repassado à comissão para fazer uma avaliação depois das manifestações. Vereador Wilson Lilo. Presidente, boa noite, vereadores, comunidade que aqui está. Sou o vereador Wilson Lilo, presido a CCJ. Esse projeto já passou pela CCJ, teve parecer favorável, porque a CCJ analisa do ponto de vista da legalidade e não tem óbice, portanto ele teve. Mas eu tenho uma sugestão para os 2 vereadores diretamente envolvidos e queria dar essa sugestão. Na verdade, eu gostaria muito mais de ouvir do que está aqui falando, mas tendo ouvido vocês, especialmente o Guilherme, o Léo e o menino aí, diz teu nome de novo? Renato, gostei de ouvir vocês 3 e gostei das sugestões do Guilherme. A minha sugestão, bem específica, vereador Renato e vereador Michel, é que o projeto agora ele já passou pela CCJ, passa só por mais uma comissão, ou já passou, não sei como que vai ser, depois vai. Mas o autor ele pode segurar o projeto. Só o autor ainda, depois que ele passou, quando ele vai para a ordem do dia, só ele que pode. A minha sugestão concreta é que segure e que a gente faça pelo menos mais uma reunião, trazendo esses atores todos que aqui estão e que têm interesse, pode ser no plenarinho ali, reunindo e de repente trazer mais pessoas para a gente entender profundamente isso. Eu não sou frequentador da noite, mas eu admiro quem frequenta. Passo Fundo já está caindo de maduro, tem uma rua 24 horas, mas não tem ainda.
mas nós precisamos avançar, e por isso que eu disse, Guilherme, eu gostaria de ver essas sugestões que tu trouxe, que o Léo mesmo que tu trouxe, também colocadas, isso daria para colocar ainda nessa lei, daria para avançar, sem estragar a lei, sem diminuir, porque ela foi uma conquista. Eu era da legislatura quando começou o processo, e não foi finalizado, aí foi arquivado, depois na legislatura seguinte eu não estava, e aí veio o relato que o Renato colocou, que foi desarquivado e avançou, e foi aprovado. Lembra o Coronel Bica, naquela época, nós estávamos aqui, ele participou e deu um depoimento importante, que era importante, precisava avançar numa ferramenta, mas ela pode ser aprimorada. E eu gostaria de ver essas sugestões que tu trazes, Guilherme, se isso desculpa eu usar o C, mas se isso é convicção de vocês, que se possa ter um segurança na frente, que todos adotem essa ideia de limpeza, de monitoramento. 30 segundos, vereador. Perfeito. Monitoramento com câmeras, isso poderia representar um avanço para a nossa cidade e, de fato, qualificando ainda mais, na minha avaliação, inclusive as forças de segurança, e, ao mesmo tempo, permitindo que as pessoas que gostam da noite possam ter o seu espaço, mas guardando a ordem, fazendo a nossa cidade mais bonita. Muito obrigado. Está feita a sugestão. Obrigado, vereador. Vereadora, professora Regina. Uma boa noite a todos e todas que estão aqui presentes. Eu fiquei muito feliz com as manifestações que eu fui ouvindo. Confesso que, ao ler a emenda apresentada pelo vereador Michel, está muito ampla. Esse é o entendimento que eu tenho. E é um cuidado que a gente tem que ter, porque eu acho que a gente precisa, sim, respeitar todos os envolvidos nessa discussão. E me preocupa porque as nossas legislações, inclusive essa legislação citada pelo Michel, ela é muito antiga, né? Que regulamenta tanto a questão dos alvarás, quanto a questão da utilização dos passeios públicos. E elas precisam ser revistas e adequadas à realidade hoje da cidade de Passo Fundo. Concordo com os senhores que se manifestaram de que nenhuma lei ela é finita, né? A gente precisa avançar, a gente precisa melhorar. Acho que não existe nenhum problema, vereador Tchequinho, da gente rever e da gente dizer, não, isso pode ser acrescentado, isso eu acho que ainda não é o momento para tanto. Acho que é muito importante escutar as nossas forças de segurança, porque é quem, né, diariamente convive com isso. Também é importante, né, escutá-los, o que pensam sobre isso e o que a gente pode avançar. Nós não podemos retroceder, e aí eu concordo com vocês. Penso, vereador Michel, e aqui me sinto muito contemplada com o encaminhamento dado pelo vereador Wilson, de que a gente tenha, antes dessa lei vir à votação, porque senão é sim ou não. Os vereadores, se for esta emenda que está posta, nós vamos votar sim ou não. E daí a gente corre o risco de não resolver o problema de ninguém, né? Nem dos bares, né? dos restaurantes, nem da população. Acho que a gente precisa sentar e entrar, assim, um denominador comum e poder fazer com que esta lei venha ao encontro do que a cidade de Passo Fundo precisa. Né? Eu acho que é interessante, eu acho que é muito pertinente a reivindicação que os senhores trazem, da mesma forma que é muito importante a reivindicação de que os moradores nos trazem, é como que a gente consegue fazer com que isto se tenha um regramento claro, onde pode, onde não pode. Do jeito que está a emenda aqui, todos os bares, todos os quiosques, todas as lanchonetes, todos os restaurantes podem, mas tem alguns lugares que a calçada é pequena, nem comporta uma mesa, uma cadeira. Então, essa discussão precisa, sim, ser feita de forma mais profunda, presidente. Muito obrigada. Agradeço, vereadora. Vereador Inharã. Explicando, essa lei, ela já passou, foi aprovada, como o vereador Wilson falou, na comissão, na CCJ. Ela deve passar agora, receber aprovação ou não, nessa outra comissão que solicitou audiência pública.
A partir daí, vem para plenário, vai ser votado por todos os vereadores. Só para quem não conhece como é que funciona o rito aqui dentro da Câmara de Vereadores. Pois não, vereador. Presidente, a mesa, as autoridades que compõem a mesa, Carlos Edis, que aqui acompanho, cumprimentando o Léo, cumprimento todos os proprietários de bares e restaurantes. É claro que a gente não quer atravancar, né? Não quer atravancar. Zé Rodrigo, cumprimentando você, eu cumprimento a todos os moradores do centro, que, como foi falado aqui, esse problema da lei que o Tchequinho apresentou e que foi aprovado é em virtude de problemas que aconteciam no centro da cidade, principalmente na Independência. O Zé Rodrigo falou com toda a propriedade, por muitas vezes a gente não tinha nem efetivo para fazer a limpeza, porque quem sujava estava se divertindo, e quem mora precisa de uma cidade limpa. Então nós tínhamos, às vezes, que pegar pessoas da família, voluntários, para ir lá fazer a limpeza. Era o maior transtorno que acontecia na Independência. Com a chegada do projeto do Tchequinho, parece que foi uma salvação. Acabou. Mas nós não podemos coibir e nem atravancar o progresso. Frequentei em Porto Alegre uma rua, não me recordo o nome, onde tem. E de maneira, viu, Zé? De maneira ordeira, de maneira fiscalizada, e tinha lá os garçons orientando os frequentadores para que respeitassem, que não tinha som alto, para não perturbar, porque a maior reclamação dos moradores do centro, daquela região, é o som. Tem pessoas idosas, pessoas doentes, que não conseguem dormir por causa da sonzeira, né? Então, acredito que se houver, Léo, um controle, uma responsabilidade de vocês todos, né, proprietários, em orientar seus clientes, porque os clientes são sempre os mesmos. É muito difícil vir um cliente diferente. Então, eles já vão se habituar, né, Zé, com essa norma, e vão acabar respeitando a nossa população, os nossos moradores ali, e vão se divertir ao mesmo tempo. Para que baderna, para que gritaria, para que zoeira, né, para se divertir. Então, eu acredito, presidente, que com uma emenda e a flexibilização da lei, viu, Michel, Tchequinho, podemos conciliar isso. Tenho certeza que vai sair os dois lados, né, satisfeitos. Os moradores e os nossos proprietários de bares e restaurantes. Obrigado. Obrigado, vereador. Foi solicitado pelo Michel, ele foi mencionado pelo José Rodrigo, então nós vamos conceder 30 segundos, 1 minuto então. Direito à resposta. Bom, rapidamente, prepara a imagem para mim. O presidente do centro, José Rodrigo, me perguntou o que colaboraria com os moradores do centro. Na prática, senhoras e senhores, na prática, se for autorizado, se for acrescentado, conforme a normativa 3051, que já sofreu alterações, ficaria assim, ó, delimitados os espaços pelo horário perímetro, desde que liberado pelo Executivo Municipal, quando solicitado o alvará. Na prática, fica mais fácil para os órgãos de segurança, major e órgãos de segurança, identificar, porque o cliente que não está no perímetro do bar, automaticamente ele está bebendo na rua, então ele está infringindo. E esse cara não é o cara que frequenta estabelecimentos comerciais. Consequentemente, é o cara que pega a bebida no supermercado, que fica na rua bebendo, que fica nas praças. É esse público. Fica até mais fácil, vereador Tchecker, de identificar esse meliante, porque o cara que estiver no estabelecimento comercial, ele está sob a responsabilidade do estabelecimento comercial. Obrigado, vereador. Obrigado. Obrigado. Pelo outro, ainda bem que só são 2, né? 1 minuto para o Tchequinho. Primeiramente, quero aqui cumprimentar o presidente do centro, o José Rodrigo, que tem feito um belo trabalho. E a gente só se incomoda quando a gente representa alguma coisa. Isso aí faz parte, né, José? Não é fácil. Tem crítica, só quem tem o mandato ou que representa uma comunidade, que nem você falou, trouxe ali, ó, 30 mil pessoas. Esse projeto não é do vereador Tchequinho mais, não é dessa casa aqui. Esse projeto aí é do povo de Passo Fundo, principalmente focado na região central.
E esses donos de bares, restaurantes, pelo amor de Deus, não vão levar nada para o lado pessoal, porque eu admiro o trabalhador, eu admiro o empresário, não tem nada a ver com vocês, esse projeto aqui. A gente tem medo que isso aí venha a afetar o sossego público da nossa cidade através dessa mudança. 15 segundos, vereador. Porque uma coisa é você estar dentro do estabelecimento, outra coisa é você estar ao ar livre, ingerindo bebida alcoólica. A gente sabe que a bebida alcoólica não é fácil. O pessoal pensa uma coisa com cotação, quando está alcoolizado, vereador. ele quer desmontar o mundo. Tá, pessoal? Obrigado, mas vamos vereador. debatendo isso aí, vamos vendo, para chegar num denominador. Muito obrigado, vereador. Que fique bom para todos. Obrigado. Obrigado, presidente. Obrigado, o senhor está dispensado. Passamos agora a palavra aos componentes da mesa, se assim desejarem. Por favor. Sim, aqui, ó. Pode ser na tribuna. Major Jefferson Miguel da Silva. O senhor tem direito a 5 minutos. Tá bom. É importante que se diga que isso é uma audiência pública. A gente concede mais tempo porque tem que ser tudo esclarecido. Tá bom? Vereador Alberi Grando, presidente da Câmara de Vereadores, em seu nome, cumprimento todos os vereadores da casa, secretário Diógenes, secretário Coronel Gonçalves, Coronel Bica, chefe de gabinete do prefeito municipal, demais representantes de entidades, moradores e agentes públicos. Primeiro eu gostaria de falar da lei, né, da atual lei, para depois sim me pronunciar em relação ao projeto de lei. A Brigada Militar, a partir da edição dessa lei, ela conseguiu muito mais fiscalizar e diminuir, né, os nossos problemas em relação, principalmente, perturbação de sossego. E a gente diz que, através do consumo da bebida alcoólica em via pública, inicia-se a perturbação do sossego, a desordem, a violência e até crimes de maiores, né, potencial, como até homicídio. E essa lei, a partir da sua edição, ela nos ajudou, porque nós trabalhamos em conjunto com o núcleo de fiscalização da prefeitura, que é da secretaria do secretário Diógenes, e a gente consegue ir lá abordar aquelas pessoas, identificar elas e fazer com que elas, né, parem de consumir aquela bebida alcoólica e façam que aquele ambiente volte ao normal, dentro do que a gente espera, que é a possibilidade das pessoas conviverem sem ter esse problema da perturbação do sossego. Então, a Brigada Militar entende que essa lei ela veio, né, ao encontro dos nossos interesses, fazendo com que a nossa atividade ficasse mais fácil de assim agir. Em relação à alteração da lei, desse projeto, e aqui eu parabenizo e agradeço pelo convite para a Brigada se fazer presente, estar aqui, porque toda lei que tem reflexo na segurança pública, é importante que os órgãos de segurança pública se manifestem e dê a sua versão. E analisando da forma que está o projeto, a gente percebe que vai ter um impacto na segurança pública isso. Mas nós precisamos fazer o quê? Precisamos ver o que esse impacto vai trazer para a segurança pública e uma forma de regrar. Então, nos colocamos à disposição dessa comissão para que, de uma forma ou outra, nos peçam uma forma de contribuição, dizendo quais são as necessidades, porque eu vejo com bons olhos a alteração quando fala em autorizar aquele estabelecimento comercial em ter à sua frente essa possibilidade, desde que aquele estabelecimento comercial tenha obrigações em relação àquele espaço, né? E isso vai desde a segurança aquelas pessoas que ali estão, desde o controle do que está acontecendo ali, e bem como também a limpeza, né? Também seja regrado o espaço para que permita que outras pessoas que por aquele passeio público precisam passar,
né, não tem que ir para a rua. Então, eu acho que é importante isso, nos colocamos pela parte da Brigada à disposição para que a gente analise esse impacto que vai causar para a segurança pública, né, a fim de que a gente consiga atender os interesses de todos, desde os moradores, né, e também dos empresários, já que a Brigada Militar ela atende a toda a comunidade de forma indistinta. Seriam essas colocações em nome da Brigada Militar. Obrigado, Major. Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Dr. Jorge Oliveira, com a palavra. Também por 5 minutos. Prorrogáveis por mais 5. Não, é demais, né, Jorge? Boa noite, senhoras e senhores vereadores. Quero fazer uma saudação aqui à mesa. Vereador Alberi, presidente dessa sessão, ao comandante Jefferson da Brigada, aos vereadores Tchequinho, Ernesto e Michel, e aos meus colegas, os coronéis Bica e Gonçalves, que trabalham comigo no Poder Público. Eu quero aqui, primeiro como secretário de Desenvolvimento, que estou hoje nessa pasta, dizer que, por ofício, sou um defensor do desenvolvimento econômico dessa cidade. Seja ele dos bares e restaurantes, empresas, indústrias, empresas de logística, o comércio e o serviço. É isso que faz essa cidade ser pujante como ela é, sendo a 5ª economia do Estado. Nós agora, recentemente, aqui está o Léo Duro, que é um dos componentes do Conselho Municipal de Turismo e tem participado ativamente conosco. Nós agora fizemos uma pesquisa e detectamos, e já sabíamos disso, mas agora com dados e fatos, que o setor da gastronomia e nossas casas noturnas são um grande vetor de desenvolvimento de Passo Fundo. Nós, de 10 anos para cá, crescemos, eu dizia ontem aqui nessa casa, que crescemos 50 mil habitantes, tínhamos 184 mil habitantes, e vamos chegar a mais de 220 mil habitantes agora no novo censo, que vai ser, os dados vão ser colocados amanhã. Por quê? Porque Passo Fundo é uma região polo, que atrai pessoas que venham para cá e que usam a nossa gastronomia, vêm para cá porque nós temos excelentes bares e restaurantes aqui na nossa cidade. Mas eu preciso aqui, também por dever de ofício, fazer um esclarecimento e uma preocupação a partir apenas lendo esse artigo e não tendo um desdobramento maior, e aqui o que nós estamos fazendo é uma discussão para que a gente possa melhorar o que existe, e este é o propósito, melhorar o que existe. Mas eu preciso aqui dizer da minha preocupação quando eu trabalho na secretaria e vejo a nossa equipe que está aqui, o meu colega Jorge Pires, que é o coordenador da fiscalização e controle, que toda a semana tem a sua atividade interna e externa no setor de Alvará, e no fim de semana é convocado e convidado pela equipe da Brigada Militar, mais a equipe da segurança, para fazer as fiscalizações noturnas. E me relata as dificuldades que eles têm enfrentado na noite de Passo Fundo, nas dificuldades que têm aparecido. Não é? E durante a semana, eu relato o número de processos e pedidos de informações do Ministério Público, principalmente a questão do utilização do passeio, bebida alcoólica, som alto. Então, é uma série de dificuldades e demandas que a nossa secretaria tem. O Jorge Pires tem, a gente falava aqui em efetivo, né, comandante Jefferson, o Jorge Pires faz parte de uma grande equipe de 3 fiscais que hoje estão na secretaria,
para cuidar desta demanda da cidade. Apenas 3 fiscais. Então, isso é uma preocupação minha como secretário à frente dessa pasta. Mas entendo aqui também, presidente e colegas, que a gente precisa avançar nessa discussão. Entendo que nós precisamos melhorar essa lei. Eu acho que tem entendimento para a gente caminhar nesse processo, mas precisam ter direitos e deveres, como aqui o colega colocou algumas observações e algumas possibilidades que eu acho que faz sentido da gente evoluir. Mas hoje fica aqui a minha preocupação e a nossa dificuldade estrutural de dar esse atendimento numa cidade que é a 5ª cidade do estado em população, com mais de 220 mil habitantes. Secretário. Muito obrigado. Agradeço. Ouvido quem desejou se manifestar, quero agradecer primeiro aos nossos servidores que nos prestigiaram essa noite, nos ajudando, e principalmente a quem nos honrou com a sua visita. Declaramos encerrada, então, a audiência pública de hoje. Muito obrigado pela presença. Boa noite a todos. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.